Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre, sempre e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no capítulo 8 do livro de Lucas. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. Esteja atento à visitação do Senhor. Esteja atento, não perca. Não perca a visitação do Senhor. Aleluia. Aleluia. Lucas 8, a partir do versículo 40, diz assim: Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que ele entrasse em sua casa. Porque ele tinha uma filha única de mais ou menos 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, todos os apertavam. Então certa mulher, que tinha uma hemorragia havia 12 anos, e havia gastado tudo com médicos, tudo o que tinha, mas ninguém podia curá-la. Chegando por trás dele, tocou a borda da sua roupa, e instantaneamente cessou a hemorragia. Disse Jesus: Quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te empurra e perguntas: quem tocou em ti? Disse Jesus: Alguém tocou em mim, porque eu senti sair poder de mim. Então, vendo a mulher que não podia esconder, se aproximou tremendo e prostrando-se diante dele, declarou diante de todo o povo por que havia tocado nele e como instantaneamente tinha sido curada. Então ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, porque a tua fé te curou. Vai-te em paz. Amém? Eu tenho uma certeza, porque a palavra de Deus me garante isso, mas também porque sinto fortemente Deus aqui. Mas ainda que não sentisse, a palavra me declara que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Ainda que eu não sentisse como estou sentindo, este texto declara que onde tem alguém reunido no nome dele, ali ele estaria. Então ele está aqui. E se há alguma razão para eu estar aqui hoje, e eu acredito que se há algum motivo para você estar aqui hoje, é porque você veio tocar Jesus e ser tocada por Ele. E ser tocado por Ele. Nós vivemos o tempo todo na presença de Deus. Amém? Só que nós não temos consciência de que estamos o tempo todo na presença de Deus. E fato é que não interagimos o tempo todo com Deus. Não é o tempo todo que você toca a Deus e é tocado. Não é todo culto que você toca e é tocado. Essa consciência de diante de quem nós estamos. Lucas, quando narra essa história, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Ele tinha conhecimento bíblico suficiente e conhecimento suficiente da história de Israel para estar escrevendo esse texto. E esta mulher também sabia o que estava fazendo. Esta mulher não tocou acidentalmente em Jesus.
De acordo com a lei, uma mulher com fluxo de sangue não podia nem estar na rua. Ela não podia tocar pessoas, nem ser tocada. Ela era considerada pela lei uma pessoa impura, excluída. Então eu concluo que esta mulher vivia sozinha. Se ela tinha filhos, por 12 anos os filhos não estavam com ela. E se ela tinha marido, o marido não estava com ela por 12 anos. Então ela era uma mulher solitária. Diz o texto que ela já tinha ido em todos os lugares, gastado tudo que ela tinha e nada a curava. Esta mulher não tinha esperança, essa mulher não tinha ninguém por perto. Eu não sei se você consegue imaginar 12 anos doente. E esta mulher, quando sai de casa, ela diz: se eu tocar na borda da veste de Jesus, eu serei curada. Esta mulher sabia quem era Jesus. E não aconteceu de que ela era muito fraca, de que ela foi se rastejando no meio da multidão e ela pegou de qualquer jeito, aonde dava, porque ela estava no chão. Não. Esta mulher conhecia a profecia a respeito do Messias. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: o profeta Malaquias profetizou isso que vamos ler agora, 500 anos antes de Jesus vir e nascer. Tudo bem? Consegue compreender isso? 500 anos antes, ele diz, e essa mulher, e também Lucas, e também muitas pessoas, a maioria da multidão conhecia essa profecia, que diz o quê? Quando o Messias chegar, ele trará cura em suas asas. Para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vos saltareis como bezerros da estrebaria. O Messias, quando chegar, e ele chegou, ele trará cura aonde? Em suas asas. Nós vamos fazer aqui agora uma pausa, para você entender o que eu estou falando, ok? Agora a gente está em Malaquias, certo? A gente vai lá para Números, bem antes. Tudo bem? Bem antes. Números capítulo 15. Deus instrui Moisés o seguinte: diga ao meu povo, diga aos judeus, povo de Israel, diga aos homens que façam 4 franjas em suas túnicas, nas 4 pontas. Está vendo ali o texto? Por todas as gerações, que eles usem estas franjas, estes prolongamentos em suas túnicas. Naquela época, os homens usavam aquelas túnicas bem compridas. E aí Moisés orienta o povo. E para que servia essas franjas, esses prolongamentos que eram colocados nas roupas? Para que o povo se lembrasse constantemente da aliança de Deus com eles e da aliança deles com Deus. E para que eles lembrassem constantemente dos mandamentos do Senhor e os cumprisse. E para que quando alguém chegasse para eles e perguntasse: por que vocês têm essas franjas nas roupas? Eles falariam: porque essas franjas nos lembram, é um lembrete, é um símbolo de que nós tememos o Senhor, de que nós o servimos. E estas franjas vão lembrar para sempre os mandamentos do Senhor e o pacto que temos com eles. Tudo bem? A palavra franja, escrita aqui em Números, tem um texto também de Deuteronômio 22. A palavra franja, a palavra orla, a palavra borda, são sinônimos, ok? Estas palavras, essas 3 palavras em hebraico, elas significam asa. Tudo bem? Está comigo? Asa, então,
é a palavra tzitzi. Repete aí comigo. Tzitzi. T-S-I-T-S-I. Tzitzi. Tzitzi são essas franjas, esses prolongamentos que Deus manda Moisés falar para o povo, para os homens andarem em suas roupas. Então, a profecia de Malaquias diz que quando o Messias viesse, ele traria em suas franjas, em seus tzitzi, cura. Jesus era judeu, amém? Amém? Amém. Eu creio que naquele momento que a mulher toca Jesus, ele estava usando um talite semelhante a esse. Provavelmente poderia ser daquele maior de manto. Repare aqui, nesse talite, que tem 4 pontas, ó, 2 aqui e 2 aqui, que são maiores. Estão vendo? E essas 4 pontas são esses tzitzi. E foi aqui que a mulher que estava doente tocou. Porque havia uma profecia sobre o Messias que quem tocasse a borda da veste dele seria curado. Todo milagre que Jesus fazia apontava para a pessoa, para a natureza messiânica dele. Aqui nesses prolongamentos tem 5 nós. Esses 5 nós representam os 5 livros do Pentateuco, ou a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até hoje os judeus usam esse talite quando vão às sinagogas, quando leem a Torá, ou quando nas suas casas fazem as orações. No dia a dia eles usam um colete, tem aquela foto lá? Um colete com essas franjas, eles usam isso o tempo todo. Olha ali um colete, eles usam por debaixo da roupa, com esses prolongamentos. Tem uma outra foto também, que ele está de outra roupa, está vendo ali as franjas. Então, quando esta mulher toca em Jesus, ela está declarando: eu creio que ele é o Messias. Tem um texto de Marcos que relata a mesma situação, e esse texto diz assim que, quando ela sai de casa, ela sai determinada a tocar Jesus. Pedro fala para Jesus assim: Jesus, está todo mundo aqui te empurrando, está todo mundo aqui te tocando, e você pergunta quem te tocou? Ele falou: não. Tem muita gente aqui me empurrando, esbarrando em mim, mas uma única pessoa tocou em mim. Porque eu senti sair poder de mim. Havia todo tipo de gente ali ao redor de Jesus, como há todo tipo de gente aqui agora. Ao redor de Jesus tem curioso, os indiferentes, os que pagam para ver, os que vêm por religiosidade, tem os displicentes, os que não têm reverência, mas tem também os apaixonados, tem os sedentos, tem os que têm fé, tem aqueles que são inconformados, e se eles não tocarem Jesus, qual o sentido? Se eu não o tocar e se ele não me tocar, qual o sentido? Tem um texto, Marcos, eu acho que é o capítulo 6, Vlad, que eu separei para você, para comprovar que a multidão conhecia a profecia a respeito do Messias. Olha o que diz esse texto no versículo 55. E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos, para onde ouvia dizer que Jesus estava. Onde quer, pois, que Jesus entrava, fosse nas aldeias, cidades, campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos aonde?
na orla do seu manto. O que acontecia quando as pessoas tocavam na orla do seu manto? Eles eram curados. Quando o Messias chegar, e para nós ele chegou, você tem noção que o Messias está aqui e que pesa sobre ele esse poder de curar? E eu creio que essa mulher não foi curada só fisicamente. Eu creio muito que ela foi curada na sua alma. Eu creio muito que Deus não se limita a uma cura física. Vocês perceberam como Jesus a despede? Como ela era no início? Excluída, sozinha, ignorada, impura, suja. E ele a despede como filha. Filha. Agora, Deus não se limita só à cura. Porque quando ela o tocou, ele quer saber quem é. E diz o texto que ela não pôde se esconder. Ela teve que falar, sou eu. Porque Deus quer muito mais do que cura. Deus quer relacionamento. Deus quer olhar no teu olho. Quem foi? Quem foi que chegou no culto e me tocou? Quem foi? Eu quero saber o nome. Não dá para sair de fininho. Quando você é tocado por ele, não dá para sair de fininho. Você tem que se apresentar. Fui eu. Eu creio que esse toque de Jesus, ele tem o poder de transformar uma história. Eu creio. Eu creio que assim, como no caminho para a casa de Jairo, aquela coisa assim que provavelmente não tinha sido planejado. Eu creio que ele está aqui. E se há algum motivo para estarmos aqui, todo domingo, toda quarta, todo sábado, é porque queremos tocar neste Jesus. Ainda que você não esteja doente, ou ache que não esteja doente, mesmo que você não tenha um diagnóstico como ela tinha. Quarta-feira agora que passou, não sei quantos estavam aqui no culto. E algo muito, muito, muito extraordinário, diferente, precioso aconteceu aqui. Eu sei que eu sou muito suspeita para falar, mas Jesus estava muito aqui, não é, Lucas? Jesus estava tanto aqui, era tão forte a presença dele, mas era tão forte, que eu estava com medo de pegar o microfone e fazer qualquer coisa aqui. E eu sentia que não ia sobrando espaço para mim, sabe? Porque ele ia tomando espaço. E aí eu fui assim, recuando, porque não tinha espaço para mim, entendeu? Olha o tamanho desse lugar. Não tinha espaço para mim. Aí eu falava, Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está muito aqui. E o louvor, e a presença dele, só ia aumentando a presença. Dava para sentir, dava para tocar. Aí eu cheguei perto do Lucas e falei assim, Lucas, eu não sei o que fazer da vida aqui agora. Porque eu tenho até medo de dizer alguma coisa e Jesus sair. Mas eu estava sentindo muito forte que precisava chamar algumas pessoas, porque a presença, especialmente aqui nesse lugar, era muito densa. E então eu chamei algumas pessoas e elas vieram aqui. Não dava tempo da gente impor mãos nas pessoas e elas iam caindo. Elas iam caindo, e elas iam caindo, elas iam caindo. Pessoas foram tocadas, pessoas tocaram Jesus. Não é toda vez que acontece isso. Mas eu confesso que quando isso não acontece, eu fico muito frustrada.
Porque eu falo, gente, eu tenho que encontrar com Ele. Eu tenho que ver Ele. Porque, gente, para falar a palavra, qualquer um poderia falar. Qualquer um poderia ler. Mas, Senhor, se eu vou estar lá, se eu vou estar lá naquele horário, se eu vou estar lá naquele momento, eu tenho que te tocar, eu tenho que te ver, senão não faz nenhum sentido. Eu quero ter a consciência de que eu estou diante do Messias. E eu quero tocar o Messias, porque Ele ainda é poderoso, e Ele será para todo sempre. Ele ainda cura, Ele ainda remove pedra de túmulo, Ele ainda chama Lázaro para fora. Ele é o mesmo do livro de Gênesis, do livro de Números, do livro de Deuteronômio, do livro de Apocalipse. A Bíblia toda testifica que Ele é Deus. E tocar em Jesus é tocar Deus. Tem noção disso? Tocar Jesus é tocar na glória de Deus. Jesus é Deus. E Ele está aqui. E o que você vai fazer? Porque Ele está certo do que vai fazer. Não importa a sua história, não importa o que aconteceu. Não importa quantos anos. Talvez você tenha passado uma vida esbarrando nele. Uma vida inteira indo em culto. Ou talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez. Nem sabe direito quem é Jesus, nem sabe direito quem é Messias, não sabe direito quem é nada, não importa. Porque se você falar no teu coração, eu quero tocar esse homem. Mesmo que você não o conheça. Quando você tocá-lo, seus olhos vão se abrir. E você vai ver a glória de Deus. E eu quero orar por você. Eu quero orar porque não podemos perder a visitação do Senhor. O Senhor tem feito algo em nosso meio. O Senhor tem se manifestado. O Senhor tem falado. Que você não saia indiferente com a sua presença. Que você determine no teu coração, eu vou tocar as suas vestes. Eu creio que Ele é o Messias, e este Messias é o meu Deus. Eu temo o seu nome, para vós que temem o nome dEle. Para vós que temem o nome dEle, Ele trará cura em suas asas, e vocês saltarão de alegria e serão libertos. Aleluia.